Olá você, muito obrigado por estar conosco aqui na TV Kefas, acompanhando o início de mais um Kefas Entrevista, esse programa que traz para você assuntos diversos, pessoas e personalidades diversas, para tratar sobre temas, assuntos e também das próprias personalidades. Vão contar histórias, vão falar sobre alguns temas importantes que interessam diretamente à sua comunidade, a você mesmo e à nossa cidade. E hoje a gente vai falar da bem-aventurança, né? Vamos falar da arte de fazer o bem ao próximo, né? Fazer o bem sem olhar a quem, a passagem do samaritano e muitas outras referências bíblicas a gente encontra ao ler o livro sagrado, mas principalmente na vida, na história de Jesus Cristo, a gente tem o grande exemplo, não é? De fazer o bem, de ajudar as pessoas, de fazer a caridade, e a história nos mostra grandes personalidades que sempre de forma anônima ou muito conhecida trabalha para ajudar o próximo, né? O caso de várias pessoas, como a própria Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce no Brasil, e inúmeras outras pessoas que trabalham ainda hoje, como eu disse, de forma anônima ou bastante conhecida. E aqui em nossa cidade, em Governador Valadares, existiu uma figura que inspira até hoje ações de caridade, Dona Zulmira Pereira da Silva. Hoje ela dá nome a um lar, a uma casa, a um abrigo que está assistindo a muitas pessoas carentes, que se não fosse esse lar, estariam, Deus sabe como. E ela, a sua história de vida é muito interessante. Eu convido você que está assistindo, quer fazer entrevista, para comigo aprender um pouco mais sobre a vida e o exemplo e a obra de Dona Zulmira Pereira da Silva. E quem vai contar para a gente essa história é o convidado de hoje, o senhor Dionísio de Oliveira Silva, é o nosso convidado aqui, e eu estou aqui com ele não só vai contar a história para a gente aqui, como ele já contou através desse livro que eu vou mostrar aqui, mas depois a gente vai com mais detalhes, né, mostrar esse livro. Zulmira Pereira da Silva, O Anjo da Caridade, exemplo de vida, luta e predestinação. Dionísio de Oliveira Silva. Aqui a gente vê até o selo da Sociedade de São Vicente de Paula, que onde tem esse selo, a gente sabe que há muita seriedade e muita qualidade de trabalho ao amor ao próximo. Dionísio, ou doutor Dionísio, né? Muito obrigado pela sua presença. Né? A TV Kefas agradece, né, nesse início de trabalho, né, a sua presença e num momento importante, né, de divulgarmos esse livro que já está sendo tão comentado aqui na nossa região. Os agradecimentos são nossos, em especial da Casa de Recuperação Dona Zulmira da Sociedade São Vicente de Paulo. O meu nome é Dionísio de Oliveira Silva, sou natural de Raul Soares. Chegamos em Governador Valadares em setembro de 1954. Presenciamos os trabalhos de Zulmira Pereira da Silva. Iniciei como vicentino na igreja de São José no ano de 1961. Fui vicentino por mais de 20 anos, continuo ajudando, embora no momento eu não esteja assim agrupando, congregando nenhuma outra conferência, mas eu sempre estou na Casa de Recuperação Dona Zulmira, todos os domingos, a partir das 14 horas. Bom, conhecemos um pouco mais do senhor Dionísio de Oliveira Silva, advogado, um membro atuante da Sociedade São Vicente de Paulo, com vários trabalhos, né, de assistência social, de ajuda ao próximo, né, mas hoje nós estamos aqui para falar de Dona Zulmira Pereira da Silva, como diz o título do livro, O Anjo da Caridade, por muitos conhecidos somente pela sua obra, né, pelo seu legado, que é a Casa de Recuperação Dona Zulmira, mas muitos poucos conhecem a história. Quem foi Zulmira Pereira da Silva e sua obra, a sua vida, que redundou em uma inspiração muito grande para muitos homens e mulheres que atuam hoje na direção da Casa de Recuperação. Aí eu vou justamente perguntar de onde vem essa inspiração. Primeiramente, eu gostaria de saber se o senhor tem outros livros, tem outras obras e de onde vem a inspiração, a ideia de escrever um livro em memória da Dona Zulmira. Não, este é o primeiro livro que eu tive a ideia de escrevê-lo. Tudo iniciou quando nós estávamos em trabalhos, em favor da própria casa, lá na paróquia de Santo Antônio, na trezena de Santo Antônio.
As famosas barraquinhas. Barraquinhas. Então, ali ajudando a vender os espetos de carne, cervejinhas e tudo mais. Aí uma adolescente indagou da minha pessoa quem foi Zulmira Pereira da Silva e por que barraca de Dona Zulmira. Quando eu lhe respondia que Dona Zulmira havia sido uma descendente de escravos que, chegado na Figueira do Rio Doce, mais precisamente, em décadas e décadas passadas, passou a recolher os mendigos da cidade. Naquele momento, a adolescente disse para mim que não chegou a conhecê-la, nem muito menos não havia ninguém visto falar sobre ela. Não a vi e nem a conheci. Ou seja, nem os pais contaram, nem a escola se falou também. Então é o seguinte. E geral isso. A adolescente então disse, não a conheci, nem dela ouvi falar. Muito bem. Os nossos trabalhos continuaram e 3 dias após, quando lá estou, no mesmo trabalho, aí um cidadão falou para mim que Dona Zulmira estava caindo na informalidade. Eu, então, lhe indaguei porque ele dizia aquilo, ele me disse que tempos passados havia escrito uma folha de jornal de todo tamanho a respeito dos trabalhos de Dona Zulmira, que na época ela era memorizada porque, na realidade, ela estava na ativa trabalhando. E naquele exato momento em que nós estávamos ali, então ninguém mais sabia ou queria saber quem foi Zulmira Pereira da Silva. Informei dele se ele ainda tinha uma folha desse jornal, ele disse que não. Para quem o senhor passou o jornal, também não. Aí tudo bem, naquele momento me passou pela cabeça de levantar a história de Dona Zulmira Pereira da Silva. Muito embora aí nós estivéssemos em 2011, mas eu já faço parte da casa desde a década de 1990. Onde fui tesoureiro já por 2 vezes, de 90 a 94 e de 2005 até 2007 e 2008. Então o senhor percebeu, né, que o senhor, conhecedor da história, as pessoas que atuam na Casa de Recuperação são conhecedores da história e alguns outros, né? Exatamente. São conhecedores. Mas muitos valadarenses, ou grande maioria, principalmente as novas gerações, não conheciam a história. Talvez conheçam a Casa de Recuperação, o legado que ela deixou, mas não sabem de tudo que se passou até a chegada deste momento. Certo. E como começou o trabalho de pesquisa, né? Para se escrever um livro, principalmente um livro de memória, né? Um livro para contar a história de alguém, a história de vida, demanda muita pesquisa, né? Muito trabalho, né? E como se deu esse trabalho? Finalizado a trezena, por volta do dia 16 de junho de 2011, eu me dirigi ao cemitério de Santo Antônio à procura do encarregado, para poder saber se ele sabia um pouco da história de Dona Zulmira Pereira da Silva. Porque também nós na casa não tínhamos a história dela escrita. Na casa nós tínhamos apenas uma folha de papel ao maço, que não chegava nem ao rodapé. Pouco mais de meia folha de papel escrito a respeito de Dona Zulmira, dizendo que ela era natural de Guanhães, nascido no ano tal, chegou a Valadares e nada mais do que isso. Todo o escrito que nós tínhamos na casa não ultrapassava 1 palmo escrito numa folha de papel ao maço. O desafio era grande, então. Então, tudo bem. Mas eu fui muito bem sucedido. O encarregado do cemitério de Santo Antônio falou para mim, Dona Zulmira deixou um filho adotivo. Não um filho legítimo, um filho adotivo. Ele reside na Avenida Santos Dumont, Rua Santos Dumont, 1435. Eu falei, poxa, está unida a minha casa. A partir daí, voltando para casa, procurei o João Pereira da Silva, filho adotivo de Dona Zulmira. Quando me identifiquei para ele, ele disse assim, quantas pessoas já me procuraram e nada saiu. Aí eu falei para ele, eu sou advogado, sou seu vizinho, vou levantar a história, preciso saber de você, se você quer me ajudar. A partir daí começou os nossos entendimentos. Mesmo tendo contato com ele, a partir dali eu fui tomando conhecimento da Biblioteca Pública Municipal. De lá eu fiz pesquisas em diversos livros, da pedagoga Maria Sinira, do Dr. Edmar Campelo, 2 livros que ele escreveu,
no livro do tenente José Geraldo Leite Barbosa, tenente da Polícia Militar, que embora em Valadares já não se sabia mais de nenhuma notícia dele, porque tudo isso remonta à década anterior a 1940. E com isso o seguinte, encontrei também um livro de um médico chamado Dr. Edmundo Bueno de Araújo, que escreveu 3 ou 4 folhas no livro a respeito dos trabalhos de Dona Zulmira. Todas essas pessoas, elas falaram sobre Dona Zulmira, mas não escreveram livros. Fizeram alusão aos seus trabalhos. Ou seja, o trabalho documental, o senhor foi reunindo, e também, né, a chamada história viva, né, pessoas, personalidades, que o senhor foi buscar, né, as próprias pessoas e os seus descendentes, logicamente, para reunir essa história, porque o filho adotivo conhecia parte da história, que passou a conviver com ela. E ele possuía uma revista muito importante, o Cruzeiro de 9/12 de 1961. A maior publicação da época, né, no Brasil. Quando Dona Zulmira havia comparecido ao Rio de Janeiro, Dona Zulmira chegou a ser entrevistada pelos trabalhos que ela fazia, recebeu medalha de honra ao mérito, quase equivalente a um prêmio Nobel da Paz. Dona Zulmira chegou a ser conhecida em todo o território nacional. Na revista O Cruzeiro, assinalaram que Dona Zulmira, não tendo nada, ela, mesmo não tendo nada, ela cuidava de 300 pessoas. Interessante. E assim o senhor Dionísio conta, né, nesse bloco como foi esse trabalho, de onde surgiu a ideia, a inspiração, a motivação e como iniciou o trabalho de pesquisa para reunir informações e colocar nesse livro, Zulmira Pereira da Silva, o Anjo da Caridade, que já está fazendo muito sucesso, bem comentado em toda a região. E daqui a pouco, no próximo bloco, nós já vamos conhecer um pouco da história, então, de Dona Zulmira Pereira da Silva. Você de casa, eu também, estou muito curioso para conhecer a história. A gente conhece a obra que ela deixou, o seu legado, que é a Casa de Recuperação, né? Mas de onde surgiu Dona Zulmira, né? O que ela viveu, o que ela deixou, né, de obra de vida, o que se passou, a época, a contextualização histórica, geográfica, política da época. Já foi dito que ela é descendente de escravos, numa época muito difícil, numa sociedade machista, sociedade branca e machista, como deve ter sido difícil para ela atuar naquela época. Vamos conhecer um pouco mais da história de Dona Zulmira através dessa entrevista do Kefas, entrevista de hoje com o senhor Dionísio de Oliveira Silva, aqui depois do intervalo. Aguardo você. Estamos de volta com o Kefas Entrevista. Hoje, com muita felicidade, nós recebemos aqui o Dr. Dionísio de Oliveira Silva, que é um grande cidadão de Governador Valadares, atuante não só na área do direito, mas também na Sociedade São Vicente de Paulo por muitos anos e também na Casa de Recuperação Dona Zulmira, essa entidade de assistência que atende a muitas pessoas. No passar dos tempos já atendeu praticamente milhares de pessoas, né, que de alguma forma necessitavam e necessitam de um carinho, de um apoio, de um local e de muita assistência. E ele já disse que conhece o legado das pessoas, o valadarense, já ouviu falar da Casa de Recuperação, mas não conhece da história, né, daquela que inspirou, daquela que trabalhou, daquela que deixou como legado essa entidade, que é a Dona Zulmira Pereira da Silva. E ele buscou documentos, buscou entrevistar pessoas, contatos, para poder reunir nesse livro a história de Zulmira Pereira da Silva. Bom, Dionísio, todo esse trabalho feito, né, toda a pesquisa iniciada, né, a gente tem a curiosidade agora, e antes até de ler o livro, confesso que ainda não li, recebi o livro hoje, né, vou ler com muito gosto, mas eu gostaria de saber, né, a história de vida de Dona Zulmira certamente é fascinante, não é? Dona Zulmira é uma descendente de escravos. Ela nasceu no ano de 1889, um ano após a abolição da escravatura no Brasil. Os pais dela eram tropeiros e eles residiam em Guanhães, e Dona Zulmira era a filha mais velha, tinha outros irmãos, e como filha mais velha, Dona Zulmira passou a ser mais tarde, assim que a sua mãe faleceu, ela passou a ser arrimo de família. O pai também veio falecer posteriormente, e Dona Zulmira lá permaneceu na cidade de Guanhães até
o falecimento de seus pais e o casamento de todos os seus irmãos. Uma vez casados, Dona Zulmira solteira, de lá ela desceu para a cidade de Baixo Guandu, acompanhando um fazendeiro que era daquela região, chamado Adelar Nunes Milagres, cuja fazenda tem o nome Fazenda dos Milagres, aqui na região de Baixo Guandu. No Espírito Santo. Aí o seguinte, chegando lá nessa fazenda, ali ela ficou entre esses fazendeiros por um longo período, talvez 5, 6 anos, até o dia que ela resolveu vir conhecer a Figueira do Rio Doce. Conversava com o senhor antes, né, antes do senhor continuar a história e falar da chegada, da feliz chegada, graças a Deus veio para a nossa Valadares hoje, a época Figueira do Rio Doce, Dona Zulmira, mas o senhor me dizia que Dona Zulmira era uma mulher muito forte, né? Não só na parte emocional, mas fisicamente também, Dona né? Zulmira era uma senhora, assim, que despontou com um modo de caridade, assim, muito sensível à necessidade das pessoas. Mas ela era uma senhora descendente de escravos, de muita força, era capaz de carregar um peso muito superior, como se diz, disputar com qualquer homem. Inclusive, ela desempenhou um papel, não é, que todo mundo fala foi desempenhado por homens, né, que é o papel de tropeiro ou tropeira, né? Não sei se o termo está correto, mas ela foi tropeira, não é isso? Tanto que Dona Zulmira, chegando na Figueira do Rio Doce por volta de 1933, o seguinte, a estação ferroviária ficava lá onde está a praça do 20º aniversário. Sim. A casa de marca da companhia Vale do Rio Doce ficava onde está o Colégio Clóvis Salgado, onde está a nossa rodoviária, era um desembarcador de gado. Sim. Então foi ali, na praça do 20º, que Dona Zulmira na área central de Valadares, né? Área central de Valadares. Coração da cidade. Naquela Isso época, em que época, mais ou menos? 1933. 1933. Eu presumo política importante no nosso país também, né? Eu presumo que seja por volta aí do mês de maio de 1933. Isso há 81 anos. 81 Ela chega em Governador Valadares, já tinha um destino certo? Alguém a esperava? Não, eu tenho para mim... está escrito na história. Naquela época, Valadares Valadares não, refiro à Figueira do Rio Doce, porque Valadares foi a partir de 1938. Sim. Então, graças ao governador Dr. José Benedito Valadares, então governador de Minas. Então, o Valadares teve esse nome, assim, agraciando, como diz, o nome dele. Mas acontece que Valadares, não é bem Valadares, mas era a Figueira do Rio Doce. Dona Zulmira aqui chegando, ela passou a recolher as pessoas. Primeiro, ela iniciou ali na rua Quintino Bocaiúva, fazendo uma pequenina casa. Essa casa, ela fez com seus próprios recursos. Os recursos vieram do fazendeiro Adelar Nunes Milagres. Ela trabalhou com ele embaixo do Trabalhou com ele lá 5, 6 anos, 7 anos. E o dinheiro do trabalho dela, exatamente. O que hoje, né, a CLT manda o patrão acertar, né, fazer o fundo de garantia, mas naquela não existia, né? Mas ela então pediu e o dinheiro chegou. Com isso, então, Dona Zulmira, como ela estava numa pensão, presumo que ela pensou assim, eu vou abrir também uma pensão, que é minha forma de sobrevivência. Exatamente. De sobrevivência. Aí ela abriu essa pensão, mas as pessoas que ali hospedavam não pagavam as hospedagens. E com isso, o seguinte, ela, depois de um certo tempo, tomando prejuízos seguidos, ela mudou a casa dela para um sistema como se fosse um albergue e passou a recolher os mendigos da cidade. Aí a história dessa mulher começa a ganhar o cunho da caridade. Da caridade. Né? Tudo começou... Sim, no dia... tem um momento exato, né? Um momento exato. Dona Zulmira transforma a sua casa, a sua pensão num albergue. Então é o seguinte, as pessoas, ao tempo da pensão, hospedavam e não pagavam, eu vou fazer isso aqui um albergue. Mas lá num determinado dia, ela sai à procura de recursos pela vila fora, pela Figueira do Rio Doce, encontra uma senhora de idade morrendo à míngua, e ela recolhe essa senhora e traz para a companhia dela. Com os próprios recursos, poucos, mas com os próprios recursos, na própria casa? Na própria casa. Sem ajuda de governo, de ninguém.
Ela cuidou dessa senhora por vários dias, essa senhora faleceu. Essa senhora faleceu e aí, então ela ficou entristecida e dali ela passou a dedicar à caridade constantemente. As pessoas que morriam na cidade, eram muitos assassinatos, muita coisa que ocorria na cidade, não, na vila, Figueira do Rio Doce, a dona Zulmira conseguiu assim, um local no cemitério de Santo Antônio. Tem inclusive uma imagem mostrando isso no livro, né? Que ela ganhou uma quadra, não é isso? No cemitério de Santo Antônio. Quadra 138. Onde ela levava, né, as pessoas falecidas e indigentes. Antes dessa época de dona Zulmira, havia um só caixão. As pessoas iam, os defuntos eram levados pela municipalidade nesse caixão. O caixão ia e voltava. Ia e voltava. As pessoas eram enterradas na terra pura. E a dona Zulmira, de forma bastante cristã, né? Aí dona Zulmira, notando todo aquele sofrimento daquelas famílias, naquele estado, tudo bem, ela falou assim, não, eu vou modificar essa situação. E dona Zulmira assumiu esse trabalho caritativo, conseguiu a quadra. Outra coisa, muitas vezes dona Zulmira, ela postava-se na porta da casa dela com uma caixinha de sapato com mãos estendidas e o defunto à espera do dinheiro para poder comprar uma mortalha. Ou seja, ela era uma mulher de atitude, né? E ela não cruzava os braços. Ela chegou a dizer, está escrito na história, não vou deixar ninguém morrer para o urubu comer. Está escrito na história. Tanto na vida quanto na morte, ela atuava como Dona Zulmira foi uma senhora cristã. Amante da pobreza. Sim, e esse albergue, esse abrigo, né, certamente ele acabou se tornando pequeno, né, porque muita era carência e muitas pessoas passaram a procurar. Porque dona Zulmira chegou a atender 300 pessoas, era apenas um lote. Esse fato dela atender até 300 pessoas foi confirmado com pessoas que nasceram nas proximidades da casa dela. Então é o seguinte, com isso vem a necessidade, a sociedade em si nota que dona Zulmira não pode mais ficar ali, o espaço é muito pequeno. Vinha gente do estado de Minas, de outros cantos, de outros estados. Entre as pessoas que precisavam de recursos também vinham as pessoas não desejáveis, que às vezes tinham maus costumes. E com isso a sociedade foi chegando a um ponto de acreditar que dona Zulmira precisava de ir para um outro local. Aí foi que tiveram a ideia de conseguir 5.000 metros quadrados lá no bairro Vista Alegre, ligado ao bairro Santo Antônio. E as pessoas passaram então a reconhecer esse trabalho de dona Zulmira e passaram a contribuir. Da rua Quintino Bocaiúva, dona Zulmira chegou a ser assim prestigiada por todas as autoridades da cidade na época, embora era mais autoridade militar. Sim. Porque a vila era muito pobre, mas eles conscientizaram que o trabalho dela precisava de continuar. Não havia como desprezar a dona Zulmira. Para a dona Zulmira sobrou exatamente aquilo que as outras pessoas não queriam fazer, prática da caridade. Pois é, estamos acompanhando a entrevista e vendo algumas fotos, né, que estão no livro, né, são raridades, são preciosidades, tem fotos da dona Zulmira, acolhendo as pessoas em cima de uma esteira. Exatamente, que estavam ao relento, pessoas já falecidas e ela ali fazendo um trabalho cristão, né, as suas orações e também buscando na parte social e de caridade um sepultamento digno cristão a essas pessoas. Tem imagens dela aqui na quadra, né, na página 45, vocês estão vendo aí da quadra que ela ganhou para poder dar esse sepultamento digno às pessoas. Né, também tem imagem dessa casa, né, ali na Quintino Bocaiúva, que foi relatada. Exatamente. E nesse livro, né, já começamos a ver que o trabalho social de dona Zulmira começou a crescer. A sociedade da Figueira do Rio Doce começou a compreender esse trabalho e certamente dona Zulmira começava a contar com o apoio de algumas pessoas e a partir de então o trabalho começou a crescer. A demanda era grande e ela começou a atender essa demanda. A gente vai falar um pouco mais dessa história, que é muito fascinante, que é interessante, que está contida nesse livro. Zulmira Pereira da Silva, O Anjo da Caridade, de autoria do nosso convidado de hoje, Dionísio de Oliveira Silva. Em instantes, depois do intervalo, continuamos com o Kefas Entrevista. Estamos de volta com o Kefas Entrevista. No programa de hoje estamos falando do livro Zulmira Pereira da Silva, O Anjo da Caridade.
escrito pelo Dr. Dionísio de Oliveira Silva, da Sociedade São Vicente de Paulo, e membro atuante da Casa de Recuperação Dona Zulmira, que é mantida e administrada pela Sociedade São Vicente de Paulo, em Governador Valadares. Uma obra, uma entidade que todo mundo já ouviu falar, poucos ainda conhecem da história. Conhece a entidade, mas não conhece da história daquela que inspirou esse legado, que deixou esse legado, a Dona Zulmira Pereira da Silva. Estamos conhecendo essa descendente de escravos, lutadora, sofredora, muita força, não só a força física da mulher, né, mas também a força emocional e a força cristã, a força humanitária, que sem recursos, sem instrução, decidiu dedicar a sua vida a ajudar o próximo, a ajudar aqueles mais necessitados, desde pessoas que eram encontradas mortas nas ruas da cidade, então Figueira do Rio Doce, hoje Governador Valadares, e não tinham como serem sepultadas. Ela conseguia dar o tratamento digno no fim da vida daquelas pessoas, conseguindo inclusive uma quadra, transformou a sua própria casa em um albergue, em um abrigo, onde recolhia pessoas na rua e levava para a sua casa. E depois esse trabalho começou a ser reconhecido, tanto que ela conseguiu um terreno maior, conseguiu aumentar o seu trabalho, conseguiu aumentar a assistência e aumentar também o número de pessoas que começaram a colaborar com a sua causa. Mas também, Dionísio, não foi nada fácil. Muitas dificuldades ela enfrentava, né? Inclusive, o senhor relatava aqui que ela chegou a ser esfaqueada, não é isso? Chegou a ser esfaqueada. Dona Zulmira, ela, num determinado dia, foi atender um cego. Este cego estava sendo puxado por um menino. E o seguinte, olha o que acontece. O cego ficou meio raivoso com o menino e deu uma bengalada, sei lá, bateu com a bengala na cabeça do menino, atingiu a orelha, e o garoto entrou pela casa dos pobres, sangrando. Dona Zulmira estava cuidando dos internos, fazendo curativo, ela de um lado e o Joãozinho do outro. Aí, naquilo, o Joãozinho continuou o serviço de atendimento aos internos da casa e Dona Zulmira foi conversar com o agressor. Aí, ela só disse para ele assim: por que o senhor fez isto? Esta criança são os seus olhos. E esse cego deu nela uma facada. Ela foi socorrida, capitão Pedro prendeu esse moço, Dona Zulmira intercedeu, fez com que ele fosse libertado. Ele não chegou a ficar preso, só fizeram o boletim de ocorrência. E tempos depois, esse moço voltou. Eu até fico assim, comovido de falar, pediu perdão a Dona Zulmira, dizendo a ela que ela não merecia o mal que ela havia feito. Um anjo do perdão também, não é? O senhor citou duas situações aí que eu gostaria de rememorar. Sim, pode continuar. E ela, então, perdoou, acautelou esse agressor novamente, já havia tempos que ele havia passado esfaqueado ela, esse moço veio a falecer, e ele está sepultado entre os acolhidos de Dona Zulmira no cemitério de Santa Cruz. Ou seja, depois de lhe agredir, de quase lhe tirar a vida, ela ainda o perdoou e cuidou dele até o fim de sua vida. Então, que história maravilhosa, história de vida maravilhosa. Só esse exemplo já poderia resumir e dar a essa figura humana, né, toda a nossa admiração. Mas tem muito mais. Né? E o senhor... está no livro também, fez duas referências. A primeira delas sobre a Casa dos Pobres, né? Primeiramente era um abrigo, virou um albergue, e depois passou a Casa dos Pobres. A Dona Zulmira, ela iniciou com uma pensão, porque era o meio da sua sobrevivência. Depois, como na pensão não gerava lucro, ela mudou então para um albergue. Nesse albergue é que ela começou a recolher as pessoas, foi se tornando quase como se fosse um mini hospital. E depois, se transformou então, na Casa dos Pobres. Depois, então, passou para a Casa dos Pobres. Eu estou vendo aqui uma foto, e o pessoal de casa pode acompanhar aqui. Esta foto é uma foto da Casa dos Pobres, agora reconstruída pela Irmandade do Sagrado Coração de Jesus, da Catedral. E a Fran José, o armazenista da Avenida Minas Gerais. E era uma casa grande, né? Essa aí foi a terceira e última reforma, porque já se via que não tinha mais como aumentar. O lote estava todo construído. Todo ocupado. Antes dessa casa, existia uma outra casa apenas marcando Casa dos Pobres. Essa aí já é escrito Casa dos Pobres de Dona Zulmira. Maravilha. E outra referência que o senhor fez foi com relação ao Antônio, né?
que é filho adotivo. Filho adotivo. Que foi uma das suas principais fontes. E aí eu pergunto, Dona Zulmira não se casou? Não. Muitas pessoas acham que Dona Zulmira teve filhos. Não, ela teve filhos sim, adotivos. Porque não foram só o Joãozinho, sobrinho dela, que se tornou filho adotivo e foi um esteio no albergue para ela, na ajuda de recolhimento aos pobres. O Joãozinho foi um esteio. Mas ela criou dezenas de filhos de outras pessoas, meninas, mulheres grávidas que lá chegavam, eram atendidas, às vezes falecia, as crianças eram doadas para famílias de posição na cidade, mas Dona Zulmira sempre exigia, não é para poder ser criado apenas como um estranho. Você leva e registra, dou sim, de papel passado. Esse trabalho de Dona Zulmira, ele se deu até quando? Esse trabalho de Dona Zulmira durou durante 38 anos. 38 anos. 38 anos. E Dona Zulmira, no dia do falecimento, dito pelo filho dela adotivo, eu não estava presente, ele disse para mim que ela falou assim, olha filho, é difícil envelhecer, saber que vai morrer e não poder mais ajudar as pessoas. Na página 102, o senhor diz o seguinte, às 18 horas daquele dia 16 de outubro de 1971, inclusive, neste ano, completando 43 anos, né, o sino da catedral assinalava compassadamente que o corpo de Dona Zulmira descia ao túmulo, mas não era o fim. Né? E a gente vê que o senhor se emociona muito, né? Ainda, mesmo depois de ter buscado toda a história, reunido documento, conversado com tantas pessoas, o senhor se emociona muito e vê que o legado continuou. Né? Em 1971, falecia Dona Zulmira. Com quantos anos ela falecia na época? Dona Zulmira faleceu com 82 anos. O senhor ainda conheceu Dona Zulmira em vida? Não, o seguinte, deixei registrado na história que eu não conheci Dona Zulmira, nem com ela convivi. Sim. Busquei a história porque precisava de levantar a história. Mas de alguma forma o senhor convive com ela diariamente, não é? Não, lá na casa de recuperação. Na casa eu convivo. O legado dela... Mas Dona Zulmira não cheguei a conhecê-la, não tive esse prazer. Não lembro assim de ter passado nem próximo dela 10 ou 20 metros. Sabia da existência da casa, porque muitas pessoas perguntam assim, olha, como é que se você não conheceu Dona Zulmira, você fez a história? Eu falo assim, há uma forma de fazer, nós temos apóstolo, não sei se é São João, não conheceu Jesus, mas escreveu. Exatamente, de forma bastante legítima, né, sobre Jesus. E outra coisa, hoje a casa continua ativa, os vicentinos assumiram por volta do ano 73. Quando Dona Zulmira faleceu... Faleceu, os vicentinos assumiram. E aí se transformou... E mesmo assim, porque quem estava lá eram vicentinos, mas Dona Zulmira dedicava de corpo e alma a vida daqueles internos. E eles tinham suas ocupações. Me refiro a quem? O Wilson Vaz, deputado, tinha sua loja. Ramualdo Ferreira Ramos, tinha o quê? Armazenista. E tem um outro, Vicente Guabiroba, tinha outra função, tudo bem, tudo certo. Então, nessa época, Laércio Duarte Birro também tinha uma grande responsabilidade na companhia telefônica de governador Valadares. Então, eles não tinham assim aquele tempo de dedicar, tanto conforme Dona Zulmira dedicava. Então, o trabalho dela teve que ser multiplicado por várias mãos, né, de pessoas que passaram a se dedicar através da Sociedade São Vicente de Paulo. Eu registrei que nessa época a casa de recuperação, a Casa dos Pobres, que tinha vindo como Casa dos Pobres, casa de Dona Zulmira, começou a fraquejar. Então, é o seguinte, os vicentinos foram e assambarcaram, quer dizer, assumiram a responsabilidade a pedido de Dom Hermínio Malzone Hugo. O seguinte, e nós estamos lá desde 1973. Agora, resumindo o seguinte, nós vivemos da caridade pública. O livro foi escrito, está registrado no livro que todos os proventos, todo o valor arrecadado deste livro se destina ao caixa de Dona Zulmira Pereira da Silva. Está lá no início. Hoje, a Casa de Recuperação, ela conta com quantos internos? No momento, nós estamos com 44. Nós tivemos agora, nos últimos 20 dias, 3 pessoas faleceram. Mas falecem porque são velhinhos demais da conta, chega um ponto que é a hora da chamada, eles precisam seguir. A casa, ela segue os preceitos de Dona Zulmira, né? A casa de
de auxílio, de acolhimento, de assistência a pessoas idosas. Assistência total. Muitas vezes que não têm familiares, ou até que têm familiares, mas não dão um tratamento devido, cuidado devido, e não recebem proventos financeiros particulares, recebe doações. Precisa de doações, de colaborações. E o senhor Dionísio, nessa obra magnífica que eu já vi aqui na entrevista, e pelo pouco que eu li, vou ler mais, vejo que é um trabalho fantástico que ele fez de resgate da memória dessa figura humana maravilhosa. Ele está fazendo mais uma vez esse trabalho, seguindo o legado de vida de Dona Zulmira, fazendo com que essa obra ela tenha a sua renda totalmente revertida para a Casa de Recuperação. Então, você pode buscar mais informações sobre como adquirir esse livro para sua escola, para sua família, para doar. O telefone está aqui, 3221-1441. 1441. Está até na tela aí, 3221-1441. O e-mail de contato é Dona Zulmira, com Z, Dona Zulmira, tudo junto, @hotmail.com. E você pode fazer a visita à Casa de Recuperação Dona Zulmira para conhecer esse trabalho fantástico que é realizado lá, mantido pela Sociedade São José de Paulo. Esse legado de Dona Zulmira Pereira da Silva. O endereço é esse, na rua São Vicente de Paulo, número 200, bairro Vista Alegre. Não é isso? Em Governador Valadares. Ao lado do bairro Santo Antônio. Ele só reafirmando, toda a renda com a venda deste livro será revertido para as obras assistenciais da Casa de Recuperação. Eu vou, se me permite, vou encerrar com uma das partes finais aqui do livro, mas eu achei muito interessante. É um depoimento de uma pessoa, o senhor Justo, proprietário do Ferro Velho, que o senhor Dionísio, ao questioná-lo sobre Dona Zulmira, ele disse as seguintes palavras, abre aspas, que sonho é este que leva alguém a doar toda a sua vida em favor do próximo? Que força é esta que leva as pessoas a enfrentarem e vencerem com garras tantos e tantos obstáculos? Que estranha força é esta que impulsionam várias e várias pessoas a se realizarem na vida simplesmente dando tudo de si para os outros? Que tamanha força é esta que nos leva à felicidade de fazer a felicidade alheia? Dona Zulmira, com seu amor, está ajudando a construir o nosso mundo e se satisfaz em apenas construir o seu mundo, um mundo além do nosso. É um depoimento do senhor Justo, depoimento que marca, o senhor decidiu colocar na parte final, porque resume realmente tudo que fez Dona Zulmira. Posso dizer que o senhor Justo não conheci, mas disse que era um moço, dono de um ferro velho, que ficava aqui nas proximidades da JK ou bairro São Paulo. Não estaria longe de nós. E resume tudo que foi Dona Zulmira. Tudo. Que muitas pessoas dizem que é uma santa. Santa. E comparando com outros grandes santos ou com outros grandes nomes da assistência social, a gente vê por essa entrevista e porque a gente vai ler no livro que realmente ela fez uma obra santa aqui em nossas terras, na Terra da Figueira, em Governador Valadares, deixando como legado a Casa de Recuperação e uma história de vida tão fantástica. Que essa entrevista possa inspirar você que é jovem, você que é idoso, a quem sabe olhar um pouco de lado, olhar aquele que sofre, fazer como Jesus, como fez Dona Zulmira, como fez tantas outras pessoas que ajudam de alguma forma. Não precisa fazer tanto, não precisa abrir uma casa de recuperação, um abrigo, mas talvez uma palavra amiga, um abraço, um incentivo, a doação de um alimento, a doação de roupas, de um brinquedo a uma criança, um sorriso a uma pessoa carente, seja um ato de caridade que você possa fazer no dia a dia. Quem sabe nós tivemos pelo menos aí 10% de atos ou menos que Dona Zulmira fez em toda a sua vida, tenhamos um mundo melhor. Dionísio, foi muito bom ter a sua presença aqui, inspiradora, fico emocionado, vou ler o livro, certamente muitas pessoas o lerão também. Novamente o telefone na tela aí, por favor, 3221-1441, para você adquirir o livro e ajudar a Casa de Recuperação. Parabéns, obrigado. Deus o inspirou a fazer essa obra. Os agradecimentos são nossos e que entre você e o Padre Assis possam nos ajudar. Já vendemos aproximadamente mais de 800 livros. Tenho recebido inúmeros elogios pelo escrito. Isso até me envaidece muito, porque logo eu que comecei a fazer o primário lá na roça,
passei a vida estudando aqui depois do primário. O primário mesmo eu fiz no Colégio Bituruna, porque quando eu cheguei no Colégio Bituruna, eu só tinha terceiro ano primário, então eu tive que fazer o quarto. Saí com o diploma do Colégio Bituruna. Maravilha, muito bem escrito, pelo que eu li aqui, forma bastante didática, de fácil leitura, né, muito dinâmica, parabéns mais uma vez. Isso Né? E Darcy Ribeiro dizia, né, que triste é aquela nação, aquele povo que não tem memória, não é? Então, como ele viu que a memória de Dona Zulmira estava se perdendo, né, e muitos não conheciam, ele decidiu fazer essa obra que é eterna, acima de tudo. A única forma de eternizar a Dona Zulmira é escrevendo a história dela. Muito obrigado ao senhor, né, mais uma vez, por essa entrevista. Certo. E a você, de casa, né, mais uma vez, nós chamamos para você adquirir esse livro, espalhar essa notícia, que é um livro sobre Dona Zulmira. E eu convido você para continuar acompanhando a nossa TV Kefas e para acompanhar a nossa próxima entrevista, nosso próximo programa, com muito mais informações, com mais um convidado para a gente falar sobre assuntos que, de alguma forma, interessam e impactam a sua vida no dia a dia. Fiquem com Deus e até o próximo Kefas Entrevista.